Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje vamos voltar com os resumões de regras, né? E o resumão de regra de hoje é de Traveller, o RPG de ficção científica do futuro distante. Muito bem, pessoal, Traveller, esse RPG irado que nunca veio para o Brasil oficialmente, vai chegar agora dia 15 de março em financiamento coletivo pela nossa editora, a RPG Planet Books and Games. Então, se você quiser o livro básico de Traveller e também os outros produtos que nós vamos trazer nesse financiamento da linha Traveller, entre no link que está na descrição, porque a pré-campanha já está no ar no Catarse. E é só você clicar no botãozinho verde ali, avise-me do lançamento, para você não perder o começo da campanha. E um aviso, hein? Começo de campanha é sempre bom para aquele descontinho de Early Bird, né? O descontinho do passarinho que acorda mais cedo, né? Então quem conseguir dar o apoio nas primeiras 24 horas para garantir o livrão, vai ter um desconto um pouco maior ainda, hein? Então vamos lá, pessoal. O que é Traveller? O Traveller é um RPG lançado ainda lá na década de 70, poucos anos depois do lançamento de Dungeons & Dragons. Ele foi escrito por Mark Miller e ele e o grupo de amigos dele ficaram completamente apaixonados por RPG quando conheceram Dungeons & Dragons e quiseram fazer um RPG de ficção científica, algo que era completamente inédito na época. E não só isso, eles também fizeram um sistema novo baseado em perícias, algo que não tinha na época. E essas inovações são sentidas até hoje nos jogos de RPG. Se você joga um RPG que é baseado em perícias, por exemplo, Vampiro à Máscara, Chamado de Cthulhu, Cyberpunk Red, você está jogando um jogo que foi influenciado por Traveller e seu sistema de perícias. E de 1977 para cá, Traveller recebeu várias novas atualizações, revisões, incluindo uma versão para GURPS. E a edição que nós vamos trazer para o Brasil é a mais atual, é a segunda edição da linha do Traveller da Mongoose. A Mongoose Publishing é uma editora britânica e deram uma repaginada no sistema para deixar ele mais moderno, mais atualizado, mas usando como base as regras originais, que ainda funcionam muito bem e eu vou explicar elas aqui. Bom, Traveller usa apenas os dados de 6 lados. Você pode jogá-lo com apenas um dado, mas eu recomendaria ter ali um conjunto de pelo menos 4 ou 5 dados de 6 lados para jogar. O seu personagem tem 6 atributos, o que é bem parecido até com Dungeons & Dragons. Os atributos são força, agilidade e resistência. Esses são os atributos físicos. E aí temos 3 atributos mentais, que são intelecto, educação e status social. E além desses atributos, você tem uma lista de perícias que você pode aprender durante a criação do seu personagem. E, falando em criação de personagem, um dos pontos fortes de Traveller é que ele tem um sistema completamente inovador de criação de personagem, que é divertidíssimo. A criação de personagem em Traveller é coletiva, ou seja, você tem que já juntar seus jogadores em volta da mesa para todos criarem personagens juntos. E isso é feito numa espécie de minigame presente dentro do jogo, que já conecta as histórias de todos eles e já cria todo o backstory, né? Todos os antecedentes, porque aí quando a história realmente começar, todos os personagens já se conhecem, já tem uma dinâmica entre eles e já tem um plano para o futuro. E como é que funciona esse sistema de criação de personagem? Todo mundo vai criar um personagem a partir da idade de 18 anos. Né, quando você acaba de se formar ali do ensino médio, digamos assim. E dali em diante, o jogo vai ser dividido em incrementos de temporadas. Essas temporadas duram 4 anos. E cada um na mesa vai ter um turno para descrever o que aconteceu com esse personagem nesses 4 anos que se passaram. Então, na primeira temporada, o seu personagem pode escolher seguir uma carreira ou tentar educação superior, né, tipo ir para uma faculdade ou ir para a academia militar. E aí, você precisa fazer esse minigame que checa, através dos seus atributos, se você teve capacidade de passar no vestibular e entrar numa faculdade boa, ou se você acabou sendo alistado por exército e foi servir na infantaria e invadindo mundos alienígenas. E aí o jogo vai passando nesses incrementos de 4 em 4 anos. E a mecânica mistura a opção do jogador de seguir por uma linha, né, de personagem, mas também mistura com sorte, né, e os testes de atributos. E enfim, ao final desse período de 4 anos, o personagem aprendeu algumas perícias e aí ele pode optar por seguir naquela carreira ou escolher uma outra carreira das várias opções que tem. E assim, você vai trilhando, né, o caminho que o seu personagem vai seguir
até ele se tornar um viajante ou um traveler. Normalmente acontece alguma coisa durante a criação de personagem que força o seu personagem a sair para explorar a galáxia. Por exemplo, ele pode ter contraído uma dívida muito grande depois de ter se machucado durante uma operação militar e precisou fazer ali um implante cibernético que agora ele está pagando em prestações. E agora, para juntar dinheiro, ele precisa arrumar pelas estrelas, arrumando todo tipo de aventura. Esse é um dos caminhos, por exemplo, que seu personagem pode seguir. E o mais legal é que quando um personagem faz uma conexão com a história do outro, os dois ganham uma perícia relacionada àquela conexão. Por exemplo, se na minha história o meu personagem foi envolvido num esquema de corrupção, de desvio de armamentos do exército, mas ele é inocente, um outro personagem pode ser o policial que está investigando esse caso e que você agora é a testemunha-chave para revelar toda essa patifaria. E aí depois que é tudo revelado, você e aquele policial podem se tornar, por exemplo, grandes amigos que vão partir em aventuras. Às vezes você teve que se aposentar compulsoriamente por causa disso. Nisso, o policial arrumou um inimigo terrível, que pode ser o general do exército, e é obrigado a fugir. E agora vocês dois são aliados nesse caso, né? E seguem as suas histórias e aventuras juntos pela galáxia. Além de os dois terem ganho uma perícia em comum, que pode ser, de repente, furtividade, vocês escaparam de assassinos que esse general corrupto enviou e tiveram que fugir entrando sorrateiramente numa nave que estava partindo para o espaço. Ou então você aprende armas de fogo, porque durante essa emboscada vocês trocaram tiros. Enfim, vocês aprendem uma perícia por causa da conexão, o que é muito legal. Enfim, todos os jogadores fazem seus personagens, conectam eles e normalmente conseguem uma nave para começar as aventuras dele. E essa nave você pode conseguir de diversas formas. Pode ser um benefício que você ganha ao final de uma carreira bem-sucedida, por exemplo, na marinha mercante, ou você pode ter roubado aquela nave de um pátio militar. Enfim, a aventura começa com uma tripulação dentro da nave partindo para aventuras no espaço. Bom, e a mecânica básica de Traveler é muito simples. Envolve o lançamento de 2 dados para resolver qualquer questão do jogo. Qualquer ação que o seu personagem for fazer, você joga 2d6 e soma o seu modificador de atributo e, se for relevante para a cena, o seu bônus de alguma perícia que você tem treinado ou não. E você tem que conseguir um 8 ou mais para resolver qualquer coisa. Então, por exemplo, se o seu personagem tiver que arrombar uma porta, é um teste de força comum. Ele joga 2d6, soma com o modificador de força, se tirar 8 ou mais, ele consegue abrir a porta, senão ele falhou. E agora, se você estiver fazendo uma ação um pouco mais complexa, por exemplo, tentando hackear um terminal de computador de uma nave que vocês invadiram, aí você vai fazer o mesmo, vai rolar 2d6, somar seu modificador de intelecto e somar também o seu modificador da perícia computação, tá? Se você está fazendo uma ação complexa e você é leigo naquilo ali que você está fazendo, você vai ter uma penalidade de -3. Então, ser treinado em perícias é muito forte, porque você evita a penalidade de -3 por ser leigo. Por isso que toda perícia, quando você aprende ela, você ganha 0, você não ganha +1. Só simplesmente parou de sofrer penalidades. O próximo ranking você ganha +1, +2, e aí quando você fica realmente bom naquela perícia, é quando você ganha +3 ou +4 em alguma atividade aí das diversas que tem disponível no jogo. E agora, se em algum momento algum fator externo está ajudando o seu personagem, você ganha um dado como um trunfo, um dado extra que você joga. Então, em vez de jogar 2d6, você jogaria 3d6, eliminando o menor dado e somando os outros 2. É mais ou menos igual a vantagem e desvantagem que você vê em D&D. Da mesma forma, se alguma coisa estiver te atrapalhando, você tem que rolar um dado de empecilho. E nesse caso, você também joga 3d6 em vez de 2d6 e você deve excluir o maior número e ficar com os 2 menores. Aí é quando alguma coisa está te atrapalhando, por exemplo, você tem que lutar, mas você encheu a cara antes e está todo tonto, bêbado, ou você está tendo que se adaptar a uma atmosfera estranha de um planeta e está tudo te atrapalhando. Por aí vai. Bom, e a dificuldade base, que é 8, que é o padrão, também pode ser modificada. Para atividades mais complexas, o mestre ou o árbitro pode aumentar a dificuldade para 10, até 12, para coisas realmente excepcionais, absurdamente difíceis. Da mesma forma, é possível também diminuir essa dificuldade para 6 ou até 4 para tarefas mais mundanas e rotineiras, apesar de que algumas vezes nem vale a pena você fazer o teste se a dificuldade for muito baixa e simplesmente decreta que um personagem treinado naquilo consegue realizar aquela ação sem problema. Bom, e o sistema de combate do jogo usa a mesma mecânica das perícias, tá? Você joga ali seus 2d6, soma um atributo relevante, que normalmente é força ou agilidade, e soma sua perícia, que também tem especialidade em cada tipo de arma do jogo. Você pode ser um perito em armas laser, mas não ser tão bom em porretes, né, em armas de corpo a corpo.
Ou ao contrário, você pode ser um brucutu que sabe bater muito bem com os próprios braços ou usando armas de corpo a corpo, mas você não sabe mexer muito bem em equipamentos muito tecnológicos. Dependendo do perfil do seu personagem, você vai se dar bem em algum aspecto diferente da luta. O combate é bem mortal e se o seu personagem não estiver muito bem equipado, ele pode morrer muito rápido se ele arrumar qualquer confusão. E esse jogo não tem pontos de vida. Todo dano que seu personagem levar é subtraído dos atributos físicos. Primeiro, resistência, e se sua resistência cair a 0, você começa a perder o atributo força ou agilidade. Se 2 atributos físicos chegarem a 0, o seu personagem está desmaiado. Se 3 atributos físicos chegarem a 0, seu personagem morre. E uma mecânica que é apresentada ao jogo no capítulo de combates é a reação. Seu personagem tem reações à vontade. Tá? E o que é uma reação? É uma chance de se defender de um ataque inimigo. Pode ser tentando aparar um golpe, saltar atrás de cobertura para escapar de tiros e coisas assim. Você pode ter quantas reações quiser, mas cada reação lhe dá -1 na sua próxima ação. Ou seja, se você estiver cercado tendo que se esquivar de muitos inimigos ao mesmo tempo, no seu turno você não vai conseguir fazer muita coisa, porque você ficou completamente concentrado em se defender. E a armadura nesse jogo funciona de forma diferente. Em vez de ter uma classe de armadura, como você está acostumado em Dungeons & Dragons, a armadura em Traveler, ela na verdade absorve dano. Então, por exemplo, se seu personagem está usando uma jaqueta balística que te dá 5 de proteção, quer dizer que se ele levar um tiro, por exemplo, que causa 10 de dano, 5 desse dano é absorvido e ele só anota 5 de dano na ficha dele, absorvendo parte do impacto. E um capítulo que é muito legal é o capítulo de equipamentos, que você tem os diferentes tipos de armaduras modernas, você também tem implantes cibernéticos que podem melhorar seus atributos, ou possibilitar que você enxergue à noite, ou até que você coloque um chip na cabeça para guardar informações, como o Johnny Mnemonic, e outras referências de sci-fi muito legais. E esse jogo também tem um capítulo dedicado ao combate de naves, e é excelente. No combate de naves, usa a mesma mecânica de jogar 2d6 e somar seus atributos e perícias. E o mais interessante do combate de naves é que todos os personagens são envolvidos de alguma forma. Não fica só o piloto da nave fazendo testes e o resto do grupo esperando para ver o que acontece. Não, todo mundo tem uma função dentro da nave. Seja um engenheiro que tenta medir os níveis de potência da força de cada setor da nave, transferindo a energia de um setor para o outro. Seja os personagens que estão nas torres com as armas atirando nos inimigos. O piloto que está manobrando, fazendo manobras evasivas ou tentando chegar mais próximo do inimigo para acertar o tiro. Enfim, todo mundo tem uma função dentro do combate, o que é muito legal. E o combate de naves é dividido em 3 fases. A fase de manobra, onde todas as naves se movem. E aí tem uma coisa muito interessante, que como o combate de nave é uma coisa que toma muito espaço, né, você calcular um alvo que está a 50 mil quilômetros é uma coisa meio difícil de você colocar em perspectiva numa mesa de jogo, né? Então o jogo usa uma forma mais lúdica de medir essas distâncias. Então você tem, por exemplo, naves adjacentes, que estão bem pertinho, naves próximas, naves a média distância, naves a longa distância e naves completamente distantes, impossíveis de serem atingidas. Com esses incrementos de distância, é mais fácil calcular o alcance das naves sem ter que você usar uma calculadora científica para poder saber se seu tiro vai acertar ou não. Simplifica muito o jogo e deixa os combates de nave bem dinâmicos. Depois da fase de manobra, temos a fase de ataque, onde as naves vão trocar tiros e vamos ver o que acontece. E a terceira fase é a fase de ações, em que a tripulação pode tentar reparar partes da nave, tentar escanear para encontrar alguma outra coisa que eles não viram, ou até tentar fugir do combate, dando um salto, né, com seu motor de dobra. Enfim, tem muitas cenas empolgantes que vão acontecer nesse jogo em naves, incluindo a chance de você abordar uma nave e invadir, né? Então você pode ir de combate espacial para combate físico, porque uma nave pode, né, acoplar na outra, invadir, e os soldados entram lá na nave inimiga atirando em todo mundo. Então tem várias dinâmicas muito interessantes que a gente vê em filmes de ficção científica que você pode replicar muito facilmente com Traveler. Bom, e Traveler, apesar de ser um sistema bem simples, Traveler é muito robusto nas opções que ele oferece, de customização de itens, criação de naves, montagem de robôs e por aí vai. Por isso que tem tantos suplementos muito legais, como Highguard, que é um suplemento só sobre naves, e o Central Supply Catalog, que é só sobre equipamentos. Mas no livro básico já tem tudo que você precisa, já tem equipamento pra caramba e nave pra caramba, e também as opções para você customizar a sua nave. Digamos que o seu grupo de aventureiros está com uma nave mercante, aquela nave civil, e você quer colocar ali umas torres com os equipamentos, uns mísseis, alguma coisa assim para você se proteger. Tem regras e preços para você
tunar a sua nave, deixar ela do seu jeito, colocar sensores específicos que você quer, colocar torres para vistoria, raio laser e tudo mais. Você consegue montar a nave do jeito que você quiser e tem um capítulo inteiro sobre os custos e as operações para você fazer isso, que é muito legal como uma atividade que o grupo pode fazer entre as sessões de jogo. Você oferece esse capítulo para os seus jogadores e fala, ó, vocês estão parados num porto espacial, vocês têm, sei lá, 120 mil créditos. Vê o que vocês querem fazer. Vocês querem incrementar a nave, vocês querem melhorar a blindagem dela, comprar equipamentos novos, ou vocês podem fazer melhorias pessoais, de repente aproveitar que vocês estão numa estação espacial super avançada e numa clínica médica fazer um implante cibernético e tudo mais. Então tem muita atividade legal para fazer entre as sessões de jogo que deixa o jogo ainda mais legal, porque você vai conversar sobre ele com o seu grupo de jogadores a semana toda. E para finalizar, o espaço é gigante e algum mestre ou árbitro que está mestrando o Traveller pode se sentir intimidado, né, de colocar ali planetas e galáxias e sistemas inteiros para povoar o seu mundo de aventura. E Traveller serve para você um cenário próprio, que é o cenário do Terceiro Império, que é o Império Humano, que dominou boa parte da galáxia e tudo mais. Mas Traveller é um jogo agnóstico de cenário, você pode colocar uma campanha de Star Trek, se você quiser, de Tropas Estelares, Guerra nas Estrelas, o que você quiser jogar, Traveller vai comportar. Até Duna, que saiu agora recentemente no cinema, Duna Parte 2, também funcionaria em Traveller. Mas esse cenário próprio de Traveller também é muito interessante, porque tem várias aventuras publicadas que se passam nele e que você aos poucos pode se familiarizar e que também é muito legal. De qualquer forma, se você quiser criar seu cenário próprio de ficção científica em Traveller, o jogo também suporta isso. Inclusive tem um capítulo inteiro no livro básico para a criação espontânea de sistemas solares e mundos inteiros, que com rolagens de dado e consulta em tabelas, rapidinho você consegue criar vários planetas do zero e você, né, mestre ou árbitro, tá navegando junto com eles nessa jornada sem saber onde vai dar. E pessoal, esse é o básico do básico aqui do Traveller. Lembrando que vamos começar o financiamento coletivo agora dia 15 de março. Se você gostou do que você ouviu aqui, quer saber mais, entre no link que está na descrição aqui do vídeo e já entre na página da pré-campanha do Catarse. Tem lá um botãozinho verde, né, para você avisar do lançamento. Clica lá. E se você está vendo esse vídeo depois e a campanha já começou, dê uma olhada aí nos preços ótimos de financiamento coletivo para você apoiar aqui esse projeto incrível. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês aí no espaço muito em breve. Beijos.